Infelizmente, a gente não pode fazer uma previsão e cravar algo, né? A conjuntura está muito instável, a gente tem acontecimentos e processos que estão ocorrendo de hora a hora, mas eu acho que valeria a pena, num contexto tão fluido, a gente dar alguns passos para trás e entender o significado desse reconhecimento que o presidente Putin fez hoje e o porquê que é tão grave, por que ele é tão significativo, né? É fundamental lembrar que lá em 2014, quando a gente teve uma revolta popular na Ucrânia, que levou à queda do presidente Yanukovych, que era um presidente pró-Rússia, a Rússia decidiu intervir na Ucrânia, né, incorporando a Península da Crimeia, coisa que não é reconhecido pela maioria absoluta da comunidade internacional até hoje. E além da incorporação da Crimeia, a gente vai ter conflitos separatistas, né, em duas províncias do leste da Ucrânia, que são Donetsk e Lugansk, que são duas províncias em que a população russa é muito significativa. Ela não é maioria, a população que fala russo é maioria, mas a população etnicamente russa não é maioria nessas duas províncias. São duas províncias que foram a base industrial da União Soviética ali dentro da Ucrânia. E o que aconteceu desde então é que a Rússia vinha apoiando esses separatistas, apesar de nunca ter reconhecido ter dado esse apoio. Apoio em equipamentos, apoio em homens e assim por diante. A situação chegou numa certa estabilidade a partir de fevereiro de 2015. Eu digo certa porque o cessar-fogo nunca foi implementado perfeitamente, quando se adotou os chamados Acordos de Minsk II, né, que foi basicamente um processo em que a Alemanha e França articularam junto com Rússia e Ucrânia para tentar chegar a uma solução para esse conflito separatista. O problema é que Rússia e Ucrânia não entravam no acordo entre várias questões, mas uma questão essencial, sobre o termo descentralização dentro dos acordos de Minsk. O que significaria essa descentralização? Essas províncias que ganhariam essa autonomia, elas teriam direito para influir em política de segurança nacional? Teriam direito, por exemplo, a fazer poder de veto sobre a política externa da Ucrânia, como no caso a entrada da Ucrânia na OTAN? Isso era o que a Rússia, por exemplo, argumentava que seria o sentido de descentralização ou federalização. Ou não, a Ucrânia basicamente argumenta que descentralização não envolveria esse poder, né, de ter a capacidade de influir em política nacional, em política de defesa. Na medida em que não se chegou a uma solução, né, havia um temor que, com a escalada das tensões militares entre Rússia e Ucrânia e Rússia e a OTAN, o Putin pudesse dar a cartada que ele deu hoje. Por que essa cartada é tão significativa? Porque claramente viola a integridade territorial da Ucrânia, né? Ou seja, só a Rússia está reconhecendo que essas duas províncias agora são dois estados independentes. Mais sério do que isso, o Putin ele assinou acordos de cooperação e amizade com essas duas províncias, que na verdade para a Rússia agora são estados nacionais independentes, legítimos, o que significaria que pode haver uma possibilidade agora da Rússia entrar efetivamente nessas províncias, que para a Ucrânia e para o mundo é a Ucrânia, para efetivamente proteger as minorias russas do que os russos chamam de genocídio, né? Tem todo um conjunto de narrativas aí, Diego, para justificar essa intervenção. Então, sim, é realmente um passo de escalada, um passo grave, e a gente realmente tem que estar preocupado com o que acontece a partir de agora ali no leste europeu. Professor, a guerra oficialmente não foi declarada, mas podemos dizer que ela já foi iniciada, quer dizer, a guerra já começou, essa guerra de argumentos, de ideias, de versões que são apresentadas, essa sim já começou. Se a gente entender um conceito de guerra híbrida envolvendo desinformação, envolvendo ataque cibernético, aí sim a gente já está num contexto bastante tenso, para não dizer até bélico, né? Agora, quando a gente fala do ponto de vista de uma guerra convencional, a gente ainda não teve, né, um confronto direto, por exemplo, entre tropas russas com tropas ucranianas, né? Houve, de acordo com a Rússia, hoje, né, o distrito do sul da Rússia lançou um comunicado dizendo que veículos ucranianos teriam entrado dentro do território russo e a Rússia, evidentemente, teria reagido e matado 5 militares ucranianos. Foi a primeira vez, né, que a gente teve, supostamente, um enfrentamento direto de tropas ucranianas e tropas russas. Mas por que eu uso aqui a palavra supostamente, Diego? Porque o que está acontecendo nessas duas províncias a gente não tem como verificar. Não há observadores que possam realmente garantir que houve essa tentativa de invasão da Ucrânia contra a Rússia. É muito improvável que tenha ocorrido. A Ucrânia hoje está cercada pela Rússia.
Não faz o menor sentido, com 200 mil soldados russos cercando a Ucrânia escolher exatamente esse momento para fazer um ataque contra os separatistas pró-Rússia nessas duas províncias, porque é o pretexto ideal, né, para que a Rússia fizesse a intervenção. Por isso que muitos países do Ocidente levantavam a hipótese de que a Rússia poderia fazer uma estratégia de bandeira falsa, ou seja, a Rússia, na verdade, realizar um ato que aparentemente é uma agressão da Ucrânia para justificar uma intervenção no conflito. Mas o que está acontecendo nessas duas províncias, a gente tem realmente poucas informações para garantir se houve o que a Rússia está afirmando que houve, o que me parece absolutamente ilógico por parte do governo ucraniano. Professor, algumas respostas internacionais, mencionei agora há pouco da União Europeia, os Estados Unidos já anunciaram sanções econômicas também para essas unidades separatistas aí da Ucrânia. O que a gente pode esperar nesse sentido, nesse contexto daqui para frente? A gente pode esperar, infelizmente, uma escalada das tensões ou um recuo de alguma das partes, o que me parece muito difícil. A Rússia é bastante inflexível, né? Muito importante lembrar, Diego, que essa crise começa quando a Rússia inicia a concentração de tropas ali, né, no entorno das várias partes da fronteira da Ucrânia, anuncia exercícios militares com a Bielorrússia, por exemplo, sem nenhum tipo de agendamento, que é uma coisa importante na comunidade internacional, você saber quando os exercícios ocorrem, informações precisas sobre esses exercícios. Além disso, esses militares russos, equipamentos russos, que teriam que ter saído da Bielorrússia ontem, quando supostamente terminava esses exercícios, continuaram, né? Você começa uma narrativa, que a gente chama de um espaço informacional, cada vez mais na mídia russa, dizendo que os ucranianos estão atacando as minorias russas nessas duas províncias, Donetsk e Lugansk. Então, a situação é uma situação muito tensa e não me parece que apenas com sanções a Rússia vai recuar. E essas sanções que você mencionou são sanções específicas para pessoas que investirem, comercializarem com habitantes, né, e com locais e com esses supostos governos independentes das duas províncias. Ainda não são sanções contra a Rússia diretamente. Mas a Rússia conseguiu, desde 2014, criar um colchão importante de resistência contra sanções, e essa aproximação Rússia e China, que a gente vem observando, é outra variável fundamental que pode dar uma capacidade de resiliência à Rússia numa situação de sanções mais significativas de Estados Unidos e União Europeia.